Oi, gente. Oi, gente. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Deixa eu apagar aqui os comentários. Hoje nós vamos dar continuidade à série Trajetórias e Desafios Acadêmicos. Nessa série, a gente vai entrevistar a cada encontro um professor do nosso programa que vai nos falar um pouco sobre a trajetória acadêmica, quais foram ou têm sido os objetos de pesquisa e também, na opinião desse professor ou dessa professora, quais são os desafios para o campo de pesquisa a qual ele pertence, tanto no cenário nacional quanto internacional. O nosso convidado de hoje é o professor Sérgio Eduardo Silva de Oliveira. Vou chamar o Sérgio aqui para a nossa live. Vamos ver se ele já apareceu. Está aqui. Para quem perdeu o último encontro, a gente recebeu a professora Maria Inês Gandolfo e está aqui no nosso IGTV, tá? Então as lives estão ficando salvas. Oi, Sérgio, tudo bom, querido? Joia, como é que vamos? Tudo jóia? Então, eu queria que você contasse um pouco para os alunos, mas também para outras pessoas que têm interesse em vir para o nosso programa, sobre a sua trajetória. Onde você se formou, onde você fez mestrado, doutorado, quais os temas que você já pesquisou e tem pesquisado. Tá joia, obrigado. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal que está assistindo agora, que vai assistir em breve pelo IGTV do nosso programa. É, eu me formei em psicologia pelo Centro Universitário de Lavras, uma universidade que fica na minha cidade natal, sul de Minas Gerais, uai. E logo que eu formei lá no curso, eu logo terminei o curso, já entrei no mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Denise Ruschel Bandeira, no grupo de pesquisa, no GEAPAP, né? Grupo de Estudo, Aplicação em Pesquisa em Avaliação Psicológica. E foi lá que eu comecei a trilhar o meu caminho na área da avaliação psicológica. Meu mestrado foi, então, adaptando um instrumento de avaliação de patologia da personalidade para o contexto brasileiro. E logo que eu concluí o mestrado, eu também já ingressei no doutorado e achando que não tinha muito para fazer, fiz também uma especialização em avaliação psicológica. No mesmo ano que eu entrei no doutorado, também comecei a avaliação a especialização em avaliação psicológica. E aí eu fiz durante 2 anos essa especialização concomitantemente com o doutorado, que também o doutorado foi na área também de avaliação da personalidade, trabalhando com os instrumentos dimensionais de psicopatologia da personalidade, do DSM-5. E no último ano do meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir até a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, trabalhar com o professor Robert Frank Kruger, que foi um dos grandes idealizadores e cabeças do grupo de trabalho do DSM-5, que traz essa inovação, que seria a proposta de avaliações e de compreensões dimensionais de psicopatologia. Aí eu trabalhei com ele lá em 2015, né, meu último ano de doutorado, cheguei no Brasil já com uma bolsa ganhada para o pós-doutorado. E também contando um pouquinho, né, aproveitando, enquanto eu morava lá, eu me inscrevi no concurso aqui para a UNB. Então, uma curiosidade. Eu ainda estava morando em Minnesota quando abriu o concurso. Quando eu li o edital, eu falei assim, nossa, é uma área da qual eu tenho me dedicado nos últimos anos, né? Então, eu já me inscrevi lá. Voltei para o Brasil 3 meses somente para defender minha tese. E aí eu logo ingressei também no pós-doutorado lá na URGS com o professor Claudio Simon Rutz. E no meio do ano do meu pós-doutorado lá, eu fui chamado, tomei posse aqui na Universidade de Brasília. Então, Valesca e pessoal, né, minha trajetória formativa foi essa, me formei no Centro Universitário de Lavras, fiz mestrado e doutorado na URGS, uma especialização em avaliação psicológica lá, fiz um pós-doutorado e agora estou aqui na UNB. E o que você tem estudado, os temas que você tem orientado também dentro do nosso programa?
Perfeito, né? Eu tenho trabalhado muito com desenvolvimento, validação e construção de medidas para psicologia clínica, para a área da psicologia clínica. E também tenho feito pesquisas, tenho orientado pesquisas na área de investigação quantitativa, de construtos psicológicos, principalmente envolvendo alguma característica de psicopatologia dentro da abordagem dimensional. Então, assim, brevemente, né? Uma mestranda minha tem trabalhado, a Kézia, ela tem trabalhado com mulheres vítimas de violência por parceiros íntimos, e a gente está querendo verificar quais são os fatores individuais que estão presentes nessas mulheres que podem estar favorecendo ou não, né, a manutenção nesses tipos de relacionamentos. Então, a gente quer ver quais fatores individuais são protetivos ou de risco para esse tipo, para essa situação. A gente também está trabalhando com uma outra mestranda, a Flávia, ela está trabalhando com sintomas do TEPT, e a gente está testando uma hipótese de que pessoas que têm perspectivas positivas de futuro, que são mais esperançosas e otimistas, tendem a apresentar menos sintomas de TEPT diante de eventos estressores. Então, a gente quer ver esse papel dos aspectos positivos do futuro sobre os sintomas de TEPT, e também verificando se tem aspectos da própria personalidade da pessoa que favorece o desenvolvimento de TEPT. E a gente sabe, por exemplo, que agora na próxima edição da CID, né, a CID-11, o transtorno de TEPT ele vai ter 2 diagnósticos. O transtorno de TEPT, o TEPT complexo, que envolve aí características de personalidade associada ao quadro. Então, a gente já está fazendo investigações sobre isso. Minha outra mestranda, a Melise, ela está trabalhando com a gente está investigando quais são os fatores que mudam as nossas características de personalidade ao longo da vida, né? O que a gente atribui, né? A gente muda ao longo da vida em função de quê? Da nossa maturidade, da nossa maturação. É por causa dos relacionamentos que a gente estabelece. Eu me caso com uma pessoa e eu vejo que essa relação acaba me modificando em algum ponto. Então, a gente está querendo investigar quais são os fatores que têm peso, que têm importância nessa nossa trajetória de vida e que faz com que a gente mude o nosso jeito de ser ao longo da vida. E agora um mestrando que entrou, o Neidson, né? A gente está trabalhando, a gente está adaptando para o Brasil 3 escalas que vão ser usadas para avaliação do diagnóstico de transtorno de personalidade de acordo com a CID-11. Então, nós ganhamos os direitos autorais para fazer as versões oficiais brasileiras da CID-11 para esse transtorno. E fora isso, eu tenho pesquisado, desenvolvido instrumentos também para avaliação de problemas ou prejuízos no funcionamento da personalidade e outras medidas, né? Além de estar contribuindo com pesquisas em níveis nacionais com outros colegas do nosso departamento. Então, assim, o campo, a área, só para resumir então, né, a área principal é medidas relacionadas à psicopatologia, à personalidade, principalmente trabalhando nessas abordagens mais dimensionais, tentando identificar esses perfis de características psicológicas que podem trazer algum prejuízo, algum sofrimento, alguma dificuldade para a vida da pessoa. Muito legal. Me diga uma coisa, essa é uma curiosidade que os alunos também sempre têm. Você foi tudo concatenado assim na sua formação, na sua trajetória. Você já sabia que você queria ser um pesquisador, um professor? Quando que isso apareceu como algo que te seduziu? Conta um pouquinho pra gente. Essa é uma boa pergunta, porque a minha história com a minha profissão, ela começou cedo, né? Quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu estava achando tudo muito interessante. No terceiro período do curso, no terceiro semestre do curso, eu parei e pensei, o que eu quero ser quando crescer dentro da psicologia? E me encantava muito o papel do professor como aquele que está do lado da profissão da psicologia, que constrói a profissão, que pesquisa a profissão, que modela a profissão. Eu falei, eu acho que eu quero estar nesse lugar, eu acho que eu quero estar ocupar esse espaço, né, de quem está do lado da profissão, que pensa a profissão, que desenvolve a profissão, que a fortalece, que cresce, né? Eu falei assim, é aí que eu quero estar. Aí, no terceiro semestre, eu fui ver o que precisava para ser um professor. Falei, olha, tem que fazer mestrado, fui ler, né, fazer minhas pesquisas,
tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Tá, mas vamos passo a passo. Para fazer mestrado, o que que precisa? Não, precisa saber inglês porque tem prova de inglês. Precisa... eles valorizam muito publicação e experiências com pesquisa. Então, no terceiro semestre, ingressei num PIBIC lá na universidade, fiz um outro PIBIC, me envolvi em pesquisas. O meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi uma pesquisa quase experimental com manipulação de variáveis, então já tinha algum grau de proficiência um pouquinho mais desenvolvida no final do curso. Fiz o curso de inglês para poder passar na prova e logo assim entrei na URGS, fiz o mestrado, fiz o doutorado e fui fazendo esse caminho que é como que eu preciso, o que que eu preciso fazer para chegar lá onde eu quero chegar, que ser essa pessoa que pensa a profissão, que constrói a profissão, que está do lado da corda, né, em que está pensando e ajudando a evoluir a psicologia dentro do Brasil. Então foi essa a minha trajetória. Começou lá no terceiro semestre da graduação. Muito legal. Bom, Sérgio, só para a gente fechar, eu queria que você comentasse um pouco, na sua opinião, quais são os desafios no cenário nacional e internacional para a sua área, para os temas de pesquisa que aos quais você tem se dedicado. Perfeito. Acho que eu vou responder essa sua pergunta falando separadamente da área nacional e da área internacional, né? A gente tem visto no Brasil um crescimento bem interessante da área da avaliação psicológica, sendo uma área de interesse que tem ganhado um novo interesse da comunidade, tanto científica quanto profissional. E a gente observa também que é uma área que tem ganhado destaque de mercado. A gente percebe que as escolas têm demandado, né, serviços de avaliação para ajudar a compreender os processos psicológicos que estão envolvidos com as crianças, com as famílias dessas crianças, para ajudá-las nos contextos escolares. No hospitalar, a gente observa que, em alguns casos, né, inclusive, a avaliação psicológica ela é compulsória, né? Ou seja, se você for quer submeter aquele tipo de tratamento, de intervenção cirúrgica, antes você precisa fazer uma avaliação psicológica. No contexto de trânsito também é compulsória, né? Quem quiser tirar carteira vai ter que fazer lá a avaliação. Então, a gente observa que vários campos, para além desses que são compulsórios, que são necessários para obter aquele fim, a gente sabe que tem aqueles que são de demanda tanto pessoal, espontânea, quanto de demanda clínica. E dentro da UNB, eu tenho desenvolvido um projeto de extensão, que é o Serviço de Avaliação Psicológica. Desde quando eu cheguei, eu já criei esse serviço, eu tenho coordenado ele, e a gente observa que nele a gente tem tido a oportunidade de prestar um serviço de qualidade, de referência na cidade de Brasília para pessoas com baixa condição financeira. Então, assim, a gente percebe que tem muita demanda, tem um serviço, tem um mercado aberto para isso. Então, a gente vê um crescente campo para a área, né? E a área tem crescido também tecnicamente, metodologicamente, né? A gente tem visto, a gente pisca, surge um novo modelo, uma nova forma de pensar, de tentar explicar melhor essas variáveis ou tentar entender melhor esses processos psicológicos por meio da avaliação psicológica. Os desafios que eu vou listar aqui, eles também estão relacionados tanto ao aspecto prático quanto ao aspecto científico, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem algumas legislações, resoluções, né? A gente tem um sistema de avaliação de testes psicológicos, a gente tem alguns parâmetros, alguns requisitos, né, que a gente pode seguir aí, que a gente tem que seguir, mas que ainda precisa algum tipo de maturidade, de maturação, principalmente por parte da formação desses profissionais, né? Para dar mais proficiência, para que eles possam usar com mais proficiência esses instrumentos. Então, quanto mais a gente pesquisa e evolui nesse sentido e forma bem formados esses profissionais, mais bem feitos são feitos esses serviços lá fora. No campo internacional, que eu vejo assim de possibilidades também são inúmeras. A gente está vendo, por exemplo, que está havendo um processo de mudança muito importante na forma de pensar a psicopatologia. Os grandes pesquisadores
mundiais, né, estão se reunindo dentro de um consórcio para pensar a psicopatologia agora de forma dimensional, não mais dessa forma categórica, você tem depressão, você não tem depressão, você tem ansiedade, você não tem ansiedade, mas de identificar quais são os aspectos psicológicos, fazer um desenho do perfil psicológico da pessoa que tem alteração e que traz prejuízos para elas. Então, a minha área de avaliação psicológica ela tem um papel muito importante dentro desse cenário mundial. E os desafios que a gente vai falar, que a gente observa, né, principalmente nós brasileiros olhando para fora, né, os desafios para a gente publicar lá fora é que, infelizmente, né, ainda tem uma visão de que uma visão meio racista, de que os brasileiros ou o pessoal do hemisfério sul não tem competência ou conhecimento para publicações em grandes revistas, né? Às vezes falam que tem que é de interesse local aquilo que está sendo pesquisado. Então, assim, a gente precisa no Brasil suar e trabalhar bem mais para publicar num artigo internacional do que as pessoas que foram privilegiadas de nascer no hemisfério norte, se assim eu posso dizer. Bem colonialista. A gente que nasce no hemisfério sul tem que suar. Às vezes o artigo está numa condição, numa qualidade melhor do que aquele que foi publicado, mas pelo fato de você assinar Brasil, né? Então, assim, a gente vê isso. Então, assim, quais são, para além disso, né, os desafios que a gente tem? A gente precisa de incentivo para a pesquisa no Brasil, a gente precisa de incentivo de empresas, a gente precisa de incentivo do setor público, a gente precisa de incentivo da sociedade, né? Quando eu cheguei na UNB, minha primeira pesquisa que eu desenvolvi dentro da UNB foi 100% financiada do meu bolso, né? Eu não tive incentivo nenhum. Eu tive que, ou seja, para eu desempenhar meu trabalho, eu tive que investir nisso, né? Porque ninguém, ou não tinha setores que investiam. Então, eu acho que a sociedade precisa olhar com mais cuidado, o governo precisa olhar com mais atenção para o setor de pesquisa, porque o Brasil, né, ele vai para frente com educação, com desenvolvimento científico e tecnológico, com conhecimento, com tecnologia social, com conhecimentos psicológicos, né? Então a gente está aqui para somar esforços para tornar, né, um país melhor. Sérgio, foi ótimo. Queria te agradecer. Eu acho que o pessoal vai gostar. Quem não está assistindo vai poder assistir depois. Acho que vai gostar bastante. Bom, para quem está nos assistindo, amanhã a gente vai ter outra live. Nós vamos entrevistar nessa série Trajetos e Desafios Acadêmicos a professora Sheila Murta e no mesmo horário. Espero vocês amanhã. Um beijão, querido. Tchau, tchau.